Uma boa noite a todos, amém? Quantos estão felizes aí por estarem com o Senhor? Glória a Deus. Eu sei que o Senhor está aqui, presente nesse lugar. E eu penso que há uma grande expectativa no coração de Deus, amém? Para esse momento, para esse dia, né, da semana, que é o domingo, porque é o dia em que nós, como cristãos, tiramos para virmos à igreja. No Antigo Testamento, a prática dos judeus, inclusive até os judeus, né, assim, tradicionais, eles ainda continuam nessa mesma prática de ser aos sábados, né? Mas o dia do Senhor é domingo. Foi o dia que Jesus ressuscitou. Esse é o dia do Senhor para nós. E nesse dia existe essa grande perspectiva no coração de Deus, de encontrar seus filhos, amém? De encontrar todos aqui na igreja, né? Mas Deus não deseja só que a gente venha na igreja. Deus deseja que a gente participe do culto. Porque muitas pessoas vêm assistir o culto, como se o culto fosse um entretenimento. O que a gente sabe que não é um entretenimento. Nós não estamos na igreja, né, apenas para assistir o culto, porque a igreja não é um teatro, não é um lugar de eventos, apesar de nós termos uma atmosfera de evento aqui, né? Mas a igreja é um lugar de adoração. Glória a Deus. Igreja é lugar de entrega. Igreja é lugar de renúncia. A igreja é o lugar onde a gente abre o nosso coração para derramar toda a nossa vida, para entregar ao Senhor tudo que temos, tudo que somos. É o lugar onde a gente realmente decide morrer para si mesmo, viver para Deus, para a sua vontade, para os seus interesses, para os seus propósitos, amém? Mas infelizmente, irmãos, nos dias que temos vivido hoje, a igreja tem sido o lugar onde a gente mais mente. Porque no momento que a gente está no culto, principalmente no momento que a gente está orando, ou até mesmo mais no momento que a gente está louvando, a gente costuma dizer assim: só quero ver você, né? A gente costuma dizer assim: eu te amo. A gente costuma dizer, né, eu vou ir mais fundo, eu vou te buscar, eu quero mais. E às vezes tudo que a gente está falando, irmãos, é da boca para fora. Então, uma das coisas que mais o Senhor Jesus reprovou no tempo em que esteve na terra foi o pecado da hipocrisia. O que é a hipocrisia? É quando você demonstra uma coisa que na verdade não é verdade. É quando você coloca uma máscara para tentar aparecer algo que você não é. Isso é algo que desagrada o coração de Deus, que afasta a presença da glória de Deus do nosso meio. Às vezes nós estamos até mesmo aqui no altar, louvando, às vezes até pregando coisas que a gente não costuma colocar em prática. E quando a gente fala de coisas que a gente não vive, na verdade nós não passamos de hipócritas. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos começar a cantar louvores que a gente realmente vive o que a gente está cantando, que a gente comece a ministrar palavras que realmente a gente esteja vivendo o que a gente está pregando. Porque se nós não fizermos isso, tudo que nós estamos fazendo aqui será em vão. E não é o pastor Leitos que está dizendo isso, não, é a Bíblia. A palavra de Deus diz que nos tempos de Jesus, e isso acontece nos dias de hoje, creio que muito mais hoje do que naquele tempo, mas o Senhor Jesus disse: esse povo me honra com os lábios,
busca com as palavras, mas o seu coração está distante. Aí Jesus disse assim: mas esse povo me adora e me honra em vão. Então, pode ser que algumas vezes o que a gente fez no culto tenha sido em vão. Então, antes de nós fazermos qualquer coisa para Deus, irmãos, até mesmo entrarmos por aquelas portas, ou até mesmo antes de iniciarmos o culto, eu penso que a gente deveria realmente abrir o nosso coração e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, olha para mim hoje. Hoje eu estou aqui, Senhor, para me entregar inteiro. A palavra sinceridade significa sincera no original, no grego, sincera. Sinceridade, sincera. Por que cera? No tempo dos antigos, quando havia o teatro, havia os artistas, eles costumavam colocar máscaras de cera. Então, quando a Bíblia fala de sinceridade, está dizendo sem máscara, sem cera, né? Ou seja, mostra quem você é. E a gente precisa chegar para Deus, porque Deus, Ele nos conhece, Ele sabe quem a gente é. Nós não precisamos fazer um teatro para Deus, né? Mostrar para Deus que nós somos fortes, que nós somos santos, quando na verdade nós não somos. Deus conhece nosso coração, Ele sabe de nós. Amém? Na verdade, quando a gente faz encenações, que a hipocrisia é isso, é você interpretar, né, algo que você não é. É como se você estivesse fazendo um papel de um religioso cristão, de uma pessoa íntegra, de uma pessoa piedosa, né? A pessoa vem para o culto, né, com a sua Bíblia debaixo do braço. Irmãos, mas Deus sabe quem temos sido. E nós precisamos começar, irmãos, a mudar a maneira de nós cultuarmos a Deus. Na verdade, nós não cultuamos a Deus só quando estamos aqui. A nossa vida precisa ser um culto a Deus. A sua vida precisa ser um culto a Deus. Desde que você acorda pela manhã, você já precisa acordar cultuando a Deus, respirando a presença de Deus. Aleluia. Eu queria mostrar para você aqui, irmãos, queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 25, amém? Lucas capítulo 10, versículo 25. Quantos encontraram, digam amém. Quem não encontrou ainda, diga misericórdia, Jesus. Aleluia, todos encontraram. Lucas 10, 25, diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 26, ele disse: o que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28, e disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus responde aqui uma pergunta, né, de um certo doutor da lei, de alguém que tinha conhecimento, de alguém que tinha entendimento da lei. A lei aqui citada por ele foi a lei que foi passada ao povo por intermédio de Moisés. Ele cita aqui os dois primeiros mandamentos. O primeiro mandamento é o primeiro mandamento,
que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Jesus resume aqui os 10 mandamentos, irmãos, em 2. Porque se nós amarmos o Senhor Deus e ao próximo como a si mesmo, certamente os outros 8 pecados nós não iremos praticar, nós não iremos fazê-lo. Então, hoje eu quero falar aqui, irmãos, sobre esse primeiro mandamento. Inclusive, o slogan da nossa igreja, né? A Igreja Evangélica Nova Aliança, né? Lugar de amar a Deus e amar pessoas. Então aqui está falando do primeiro e do segundo mandamento. Glória a Deus. Primeiro e segundo mandamento. Então Jesus diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E a pergunta que eu quero fazer hoje para você é essa: será que você ama o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento? Como você se sente quando você vem para a igreja ter um encontro com o seu Deus? Ou como você se sente quando você vai orar? A vida cristã para você é algo que realmente mexe com você? É algo que realmente mexe com as suas emoções? É algo que realmente te cativa? É algo que realmente te motiva? Será que a vida cristã, o que você está seguindo, é algo que realmente você está fazendo de todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento? Ou simplesmente é apenas mais um momento que você está tendo durante a semana? Simplesmente você se acostumou a vir à igreja aos domingos, você se acostumou a estar aqui servindo, né, como intercessor, como músico, como cantor? É algo realmente que você tem que participar? Será que a igreja não se tornou apenas mais uma atividade para você? Será que isso daqui não tem sido mais um clube do que um lugar de encontro com Deus? Será que não tem sido apenas um lugar onde nós gostamos de encontrar as pessoas que a gente gosta, e depois que termina o culto, será que não é algo que a gente pensa assim: depois do culto nós vamos lá na pizzaria, vamos comer uma pizza ou um lanche, ou seja lá o que a gente vai fazer depois do culto? Por que a gente vem? Será que a gente vem realmente para dar a nossa vida por inteira e por completo ao Senhor? Será que quando nós fizemos, a decisão de entregar nossa vida para Jesus, tornando Ele o nosso Senhor e o nosso Salvador, será que nós sabíamos de fato o que estávamos fazendo, o que estávamos decidindo? Porque servir a Deus é se submeter e se sujeitar à sua lei. Será que nós não estamos dando muita atenção apenas para os mandamentos que a gente costuma achar que são mais importantes, como não adulterar, como não mentir, como não furtar, como não matar? Porque às vezes a gente não se preocupa muito, irmãos, com a maneira que nós estamos caminhando no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios 16. E a palavra fala algo aqui, irmãos, que eu fiquei meditando nesse texto. Eu fiquei pensando: meu Deus. Eu fiquei analisando, a minha vida, analisando a maneira que eu tenho caminhado com Deus, com o Senhor, e eu comecei a me perguntar isso aqui que eu vou perguntar para você, baseado nesse versículo. 1 Coríntios 16, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata.
Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A palavra anátema significa amaldiçoado. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, permanece debaixo da maldição, a maldição da lei. A pessoa que não ama Jesus, ela permanece amaldiçoada. Aí diz aqui, seja anátema, maranata. Paulo está dizendo aqui, quem não ama Jesus, seja anátema, maranata. O desejo de Paulo era, vem Senhor. Jesus era a sua paixão, Jesus era o seu amor maior. O desejo maior do coração de Paulo era Jesus. Tanto é que lá na carta de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, o apóstolo Paulo fez uma declaração: para mim viver é Jesus, é Cristo, e morrer é lucro. Então a vida de Paulo era em função de Jesus, em função da pessoa em quem ele colocou o seu amor. Tudo que Paulo fazia era fundamentado em Jesus. Ele foi um homem que abriu mão de tudo. Inclusive, eu queria que você fosse em Atos capítulo 20. Paulo faz uma declaração aqui muito interessante sobre esse assunto de deixar a própria vida de lado para colocar todo o seu amor e toda a sua dedicação a Jesus. Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 22. O discurso de Paulo era para os pastores da igreja, era para os anciões, para os líderes da igreja. Então ele fala aqui algo, Atos 20, 22. E agora eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperem prisões e tribulações. Então ele está dizendo aqui, olha, eu estou indo para Jerusalém sem saber o que vai acontecer. A única coisa que eu sei é que me esperam naquele lugar prisões e tribulações. Mas olha só o que ele fala aqui no versículo 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Então ele está dizendo aqui, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa, eu só tenho uma coisa preciosa: Jesus Cristo. Ele é o meu maior bem, Ele é o meu maior tesouro. Então eu só estou preocupado com uma coisa: em cumprir a vontade do Senhor. Cumprir a vontade do Senhor. Diga glória a Deus. Cumprir a vontade do Senhor. Eu queria que você fosse em Mateus capítulo 19. Eu quero mostrar para você aqui, irmãos, algo que a palavra diz. Uma história verídica de um jovem que um dia teve um encontro com Jesus, que um dia esteve com Jesus, um jovem que um dia teve a oportunidade da sua vida, porque ele esteve face a face com Jesus. Então vamos ver aqui Mateus 19, quem encontrou, diga amém. Versículo 16. Diz assim a palavra: e eis que, aproximando dele, um jovem disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Repare que ele está fazendo a mesma pergunta que aquele mestre da lei fez, né? Versículo 18 diz: disse-lhe ele, quais? Versículo 17. Versículo 17, eu pulei aqui. E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Irmãos, não interprete errado isso aqui.
Jesus não está se considerando bom porque ainda não tinha sido consumada a obra na vida dele. Ele ainda não tinha morrido e sido glorificado. Ele ainda estava num corpo como o nosso, só que sem corrupção. Jesus não pecou. Amém? Depois que ele ressuscitou, aí sim, Jesus estava em um corpo ressurreto. Diferente, amém? Eu não confunda. Algumas pessoas usam esse texto e interpretam de forma errada, considerando que Jesus não é bom. Jesus é bom. Em todo tempo ele é bom. Glória a Deus. Então Jesus diz aqui: não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, o que Jesus disse? Guarda os mandamentos. Quais foram os únicos mandamentos que Jesus disse para o mestre da lei? Os únicos 2 primeiros, amém? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Mas olha só o que Jesus vai falar aqui para o jovem rico. Versículo 18. Disse ele: quais? O jovem rico perguntando para Jesus. E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Preste atenção aqui, irmãos. Ele sabia que algo estava faltando, não sabia? Porque, irmãos, quando nós estamos salvos, existe dentro de nós uma certeza. Isso que a palavra diz: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Existe uma paz dentro do nosso coração. E quando a gente está salvo mesmo, a gente não tem medo da morte. Lembra do apóstolo Paulo? Olha, eu não tenho a minha vida por preciosa. Paulo teve revelações, teve visões acerca do terceiro céu, acerca do lugar para onde nós estamos indo. E Paulo sabia que nada do que está nessa vida se compara, né, ao que está por vir para nós. Então Paulo disse: olha, eu só estou aqui mesmo porque eu tenho que cumprir a minha missão, porque se dependesse de mim, eu já estaria com Cristo, eu já estaria com o Senhor, né? Então Paulo compreendeu algo aqui, amém? Por isso ele citou isso, ele mostrou, né, o entendimento acerca disso, sobre amar o Senhor, né, acima da sua vida e tal. Então esse jovem aqui sabia que tinha algo errado, irmãos. Ele disse: olha, eu sei que eu pratico todos esses mandamentos desde a minha mocidade, desde a minha infância, né? Eu honro meu pai e a minha mãe, eu não adultério, né? Eu não cobiço as coisas alheias, eu sou uma pessoa que não furto, não dou falso testemunho. E então ele foi citando tudo aquilo que Jesus havia falado, caso ele, né, realmente quisesse a salvação. Ele falou: eu cumpro todas essas coisas, mas o que está me faltando? O que está me faltando? Tem alguma coisa que está me faltando. Aí Jesus disse uma coisa para ele. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, repita comigo: se queres ser perfeito. Pergunta para essa pessoa aí: você quer ser perfeito? Você sabia que o nosso alvo como cristão é nos tornarmos perfeitos? A Bíblia diz: sede, pois, perfeitos, assim como o vosso Pai é perfeito. Quando Deus disse para Abraão, para que se cumprisse a promessa, porque a promessa era condicional, Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então Jesus está dizendo para esse jovem que eu sei que você guarda meus mandamentos, você procura praticar a palavra desde a sua mocidade, mas existe algo que está faltando. Você quer ser perfeito? E eu penso que ele deve ter perguntado: eu quero ser perfeito. Aí Jesus disse algo para ele, que às vezes eu fico pensando assim: nossa, se queres ser perfeito, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me.
E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Nossa, irmãos, olha só o que Jesus exige desse jovem. Eu quero te dizer, meu irmão, que ser discípulo de Jesus não é algo para qualquer um. Seguir Jesus é algo para quem é louco, entre aspas, né? É para quem realmente, irmãos, decide ser radical no que diz respeito a seguir Jesus. Nós vivemos num tempo em que as pessoas, elas querem Jesus, mas ao mesmo tempo elas querem agradar a si mesmas. Elas querem Jesus, mas ao mesmo tempo elas querem manter a vida que elas viviam antes de Jesus. Se nós realmente queremos Jesus, nós precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo por Jesus. Nós precisamos deixar tudo por Jesus. Tudo aquilo que Ele exigir de nós, nós precisamos estar dispostos a abrir mão. A glória a Deus, irmãos. Jesus exigiu desse jovem aqui, irmãos, sabe o que? O amor furioso. Porque amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo entendimento, realmente, irmãos, decidiu se tornar uma pessoa radical. Existem muitas pessoas que elas não entendem ainda que o cristianismo é radical. Ser santo é ser uma pessoa radical. É realmente provar para Deus um amor profundo. Porque pense bem, irmãos, o que esse jovem aqui, irmãos, está perguntando para Jesus é algo que lhe custaria muito caro. Mas a minha pergunta para você é: se ele teria coragem de perguntar para Jesus o que ele gostaria que você abrisse mão nesse tempo? Geralmente nós fazemos campanhas de oração para a gente receber alguma coisa da parte de Deus. A gente faz campanha de oração para termos a nossa família abençoada, para termos um carro, para termos a casa, para termos a causa na justiça ganha. Nós fazemos campanhas de oração para melhorarmos um pouquinho como cristãos. Mas será que nós seremos capazes de fazer campanhas de oração e vigílias e jejuns para descobrir qual é a vontade de Deus e estar preparado para cumpri-la e executá-la? Será que a gente realmente tem buscado a vontade de Deus acima da nossa? Porque cristianismo é isso. Eu queria que você visse em Lucas 14 para você ter uma ideia do que é o cristianismo, irmãos. Lucas 14. Quem encontrou, diga amém. Só um momentinho aqui. Versículo 25, amém? Jesus disse assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus tem pedido de mim, tem pedido de você nesse tempo?
Qual é a maior prova de amor que você poderia dar para Jesus acerca do seu amor por Ele? Será que você tem buscado entregar realmente sua vida por inteiro e por completo a Jesus? Será que você é aquela pessoa que não se importa em perder por Jesus? Às vezes, irmãos, nós não costumamos deixar nem as pequenas coisas, irmãos. Se alguém nos ofende, a gente dificilmente perdoa. Às vezes tem pessoas que não conseguem deixar os pequenos pecados. Existem muitas pessoas que não estão abrindo mão, de coisas, de passageiras, pequenas. Estão vivendo de forma desonesta, ganhando às vezes tão pouco como lucro, tão pouco como acréscimo para a sua vida, irmãos. Irmãos, tudo aquilo que a gente está ganhando de forma ilícita não é nada comparado ao que o Senhor tem para a sua vida. Tudo aquilo que a gente está vivendo nesse tempo, todo o prazer que a gente está usufruindo nesse tempo, que é contrário àquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem mostrado, não é nada comparado a quem realmente entrega a sua vida para Jesus. Você vê esse jovem rico, irmãos, foi desafiado por Jesus a abrir mão de toda a sua riqueza terrena. Ele era muito rico. Jesus fez com ele o mesmo, talvez, que fez com Abraão. Só que com Abraão, Deus não pediu as riquezas, Deus pediu o filho. Deus chegou com Abraão e disse: Abraão, pega teu filho, o que tu amas. Deus ainda fez questão de especificar para Abraão: é o que tu amas. Porque se Deus falasse, pega teu filho, ele poderia ter pego Ismael e não Isaac, ou qualquer outro filho de alguma concubina que ele tivesse tido. Mas Deus falou: eu quero que você pegue o que você mais ama e você leve ao monte e sacrifique a mim. Irmãos, Abraão não esperou meses para obedecer. Ele não esperou semanas, não. Ele não esperou anos. Ele prontamente, no dia seguinte, pela madrugada, ele se levantou e foi caminhando até o lugar aonde ele sacrificaria Isaac. Ele amava tanto a Deus, irmãos, e era tão submisso a Deus, que ele não hesitou em abrir mão do seu filho, do filho que ele amava, porque ele realmente tinha Deus como o tesouro maior da sua vida. Quem é o tesouro maior da sua vida? A palavra diz: aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Será que o meu coração está em Deus? Será que Ele é o meu maior tesouro? Será que eu realmente amo o Senhor com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu ser? Será que eu amo o Senhor acima da minha própria vida? Será que eu amo o Senhor acima do que eu amo a minha mulher, acima do que eu amo o meu filho, acima do que eu amo a minha mãe, acima do que eu amo o meu pai, acima do que eu amo meus irmãos, acima do que eu amo meus bens, acima do que eu amo meu dinheiro? Será que eu amo a Deus acima dessas coisas? Será que Ele de fato está em primeiro lugar na minha vida? Ou será que eu tenho colocado outras coisas em primeiro lugar? Será que o meu namoro não está em primeiro lugar? Será que o meu casamento não está em primeiro lugar? Será que os meus filhos não estão em primeiro lugar? Será que o meu trabalho não está em primeiro lugar? Será que os meus recursos, os meus bens não estão em primeiro lugar? Se Deus chegasse com você agora e falasse com você acerca do chamado, acerca do ministério, será que você estaria disposto a abrir mão da sua vida? Será que você estaria disposto a abrir mão de um salário de 5, 10 mil reais que você estivesse recebendo, para ir para um lugar onde você não teria perspectiva nenhuma de quanto você iria receber? Será que você ama a Deus a ponto de, se possível até mesmo, se Deus te chamasse para ir para um lugar aonde a miséria é extremo, num sertão da vida, por exemplo, se tornar um missionário naquele lugar, será que você abriria a mão do seu conforto para ir para um país aonde a igreja é perseguida, aqueles países muçulmanos, aonde as pessoas matam cristãos? Será que você estaria disposto a abrir mão
da sua família, da sua vida? Será que você deixaria seu filho ir, se ele tivesse o chamado de se tornar um mártir da igreja, de ir para uma igreja, uma cidade, um país onde a igreja está sendo perseguida? Será que você deixaria ele ir, ela ir? Será que você deixaria seu filho seguir pelo menos o ministério, fazendo a vontade de Deus, ou até mesmo você? Será que a gente estaria disposto a sacrificar tudo por Deus? Será que nós amamos Deus verdadeiramente? Será que realmente a gente está aqui cumprindo a nossa missão, vivendo todo o propósito de Deus para as nossas vidas, irmãos? Essa é a pergunta que eu faço hoje para você. Eu quero saber se realmente você está disposto. Será que realmente você ama Deus? Será que você realmente é um cristão que decidiu morrer para si, que decidiu tomar a sua cruz e seguir Jesus? Um dia Jesus escolheu 12 discípulos para estar com ele. Um desses 12 discípulos chamava-se Pedro. Pedro achava que amava o Senhor de todo o coração dele. E um dia Jesus começou a revelar para Pedro, sobre o que ia acontecer com ele, Olha, o filho do homem vai ser entregue e tal, vai ser morto. Aí Pedro olha para Jesus e diz que não ia permitir que isso acontecesse, que ia com Jesus, inclusive até a morte, se fosse preciso. As palavras dele. Lembra no início do culto que eu falei aqui? Olha, às vezes a gente honra o Senhor com as nossas palavras, mas o nosso coração está distante. Jesus olha para Pedro, irmãos, e combate naquele momento a hipocrisia dele. Jesus diz para ele: Pedro, você não está disposto a ir comigo até a morte? Não, Senhor, estou disposto. Jesus disse: não, Pedro, você não está. Pois eu vou te dizer que antes que o galo cante, ainda essa noite, você me negará 3 vezes. Que coisa, né, irmãos? Pedro aqui, irmãos, convicto de que ama Jesus, a ponto de dar sua própria vida por Jesus. Ele estava convicto: não, eu irei até a morte. É aquele crente emotivo, superficial. É o que nós estamos vendo hoje nas igrejas, de pessoas superficiais, que na hora mesmo do vamos ver mesmo. Vamos ver se você vai ser fiel. Vamos ver se você vai suportar a tentação que vai vir. Vamos ver se na hora da dificuldade, na hora da prova, tu não vai mostrar quem tu é. É isso que o diabo fala. Você diz: não, eu amo Jesus. Você está aqui dizendo: eu amo Jesus, eu adoro Jesus, eu sirvo Jesus. Aí eu penso que o diabo está bem ali pelos muros ali. Vamos ver, quando tu sair daqui, vamos ver se eu não vou fazer você entrar naquele site pornográfico de novo. Bora ver se eu não vou fazer tu ligar para aquela tua amante, para aquele teu amante de novo. Vamos ver se eu não faço tu mentir. Vamos ver se eu não faço tu ser desonesto. Vamos ver se eu não faço você, se eu não... Vamos ver, na hora da prova que a gente realmente mostra quem a gente é. Vamos ver se você me ama mesmo. Jesus disse no Evangelho de João, parece que é capítulo 14 ou 15: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Vamos ver. Então na hora do vamos ver, está lá Pedro: eu irei contigo até a morte. Jesus: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não. Aí tá legal, irmão. Prenderam Jesus, você já sabe a história, né? Pedro, eu acho que até tentou ir até a morte, porque ele estava com uma espada. Ele ainda tirou a espada para lutar. Mas não era esse o propósito de Deus, irmãos. Não era isso que Deus queria. Deus tinha um plano para Pedro. Não era o momento de Pedro. Aí Jesus repreende Pedro, né? Pedro então fica com medo. Ele foge quando prendem Jesus, porque ele fica com medo de quê? Ele fica com medo de morrer. Ele começa a seguir Jesus de longe. Ele se assenta na fogueira dos pecadores.
E alguém olha para ele e diz: tu és um deles. O que Pedro fala? Você está louco? Eu nem o conheço. Olha Pedro falando. Aí depois ele vai de novo. Aí, rapaz, você estava com ele, você fala como ele. Não, você está falando como um maluco, como um doido. Eu nunca vi esse homem. Na terceira tentação, aí Pedro nega Jesus. Aí o galo canta, irmãos. Naquele momento Pedro percebeu, né, que realmente ele não amava Jesus como ele achava que amava. Ele viu que na verdade ele amava mais a si mesmo, a ponto dele negar Jesus 3 vezes com medo de morrer. Ele amava mais a si mesmo. E a Bíblia diz que ele se entristece com isso. Ele fica triste e amargamente ele chora. Você vê aqui o jovem rico, irmãos, se entristecendo quando Jesus disse para ele: na hora do vamos ver se realmente você quer a vida eterna. Vamos ver se você realmente sabe o que é a vida eterna. Se você realmente souber o que é me servir nessa terra, você vai valorizar me servir. Você vai pegar tudo que você tem, você vai abrir mão de tudo. Você vai vender todos os seus bens, suas propriedades. Você vai deixar tudo. Você vai dar para os pobres. E você vai me seguir e me servir. Jesus estava fazendo uma proposta para ele: você vai se tornar um dos 12, você vai andar comigo, você vai estar comigo. Pense no que ele troca naquele momento, quando ele se entristece e vira as costas para Jesus. Ele pensou: nossa, eu tenho muitas riquezas. Ele está dizendo assim, irmãos, de forma indireta, com as suas atitudes, que ele amava mais a sua riqueza do que a Deus. Ele podia ser um religioso, ele podia ser um cumpridor da lei. Em parte ele cumpria a lei, mas havia um Deus que ele considerava maior do que Jesus. Era o seu dinheiro. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado, porque nós não podemos amar ou servir a 2 senhores. Ou nós servimos um e aborrecemos o outro, ou vice-versa. Quando Jesus fala desse Deus do qual nós temos que ter cuidado de amar, ele está falando de Mamon, o Deus das riquezas. Existem muitas pessoas que fazem do dinheiro o seu Deus, da sua estabilidade o seu Deus, do seu conforto, ou tudo aquilo que o dinheiro pode lhe proporcionar. A pessoa faz daquilo o seu Deus. E nós temos, irmãos, que estar dispostos a abrir mão. Infelizmente existem pessoas, irmãos, que mostram o quanto são apegadas ao seu dinheiro, aos seus bens. Quando a gente fala, por exemplo, de nós doarmos alguma coisa, muitas pessoas se fecham. Quando a gente fala de dar o dízimo, que é 10% daquilo que o Senhor nos entrega, a gente às vezes fica meio, apegado. Quanto mais fazer isso aqui que Jesus pediu a esse jovem, irmãos. E aí a pergunta que eu quero fazer para você: qual é o seu Isaac? Porque Deus falou para Abraão, o Isaac de Abraão era o próprio Isaac, seu filho. E ele não negou, mas às vezes seu Isaac é um relacionamento que você está vivendo ilícito perante Deus. Às vezes um namoro impuro que você está vivendo, e Deus tem cobrado você e você não tem conseguido abrir mão. Às vezes seu Isaac é seu marido. Não que Deus esteja pedindo para você deixar seu marido, mas às vezes Deus está pedindo que você coloque Deus como prioridade. E você está colocando o seu marido acima de Deus. Às vezes seus próprios filhos você está colocando acima de Deus. Tudo é uma dificuldade. Ah não, meus filhos. Ah não, meu marido. Ah não,
Às vezes o Senhor dá que é seu trabalho, você é muito apegado ao seu trabalho, você gasta todo o seu tempo lá. E tudo que é relacionado a Deus fica em segundo, terceiro, quarto plano na sua vida. Nós precisamos perguntar para Deus: Senhor, o que eu tenho que fazer? Porque, irmão, Deus vai falar contigo, assim como Ele falou com esses homens que perguntaram para Ele. O que eu tenho que deixar? O que eu tenho que abrir mão? Algum Deus vai dizer: eu quero que você deixe de mentir. Deus vai dizer para outros: eu quero que você deixe de adulterar. Deus vai falar para outros: eu quero que você deixe, essa máscara que você tem colocado aí. Todos pensam que você está comigo quando você e eu sabem que vocês não estão. É aquela igreja do Apocalipse, que Jesus repreende dizendo: tu dizes que tu estás viva, mas na verdade você está morta. Tem fama de que vive, mas estás morta. Às vezes temos que deixar o nosso orgulho, passar por cima do nosso orgulho e pedirmos perdão para quem nos ofendeu e nos magoou. Às vezes deixamos que a mágoa enchesse o nosso coração e não temos coragem de procurar reconciliar com a pessoa com quem nós tivemos algum problema. Irmão, nós precisamos começar a orar e perguntar para Deus. Eu sei que às vezes a resposta de Deus não vai ser aquilo que a gente quer ouvir. Muitas vezes nas minhas orações eu ouvi de Deus o que eu não gostaria de ouvir, irmão. Até Jesus passou por isso quando estava no Getsemane, porque ele sabia que esse negócio de cruz realmente era algo que ia custar um preço alto, e a vontade dele diante de Deus naquele momento era desistir da cruz. E ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. A vontade de Deus era que ele fosse realmente para a cruz. A vontade de Deus era que ele realmente entregasse sua vida, desse sua vida. Irmãos, Deus não nos quer em parte. Deus não quer só um pedacinho do teu coração. Ele não quer só um pouquinho da tua vida. Ele te quer por inteiro. Ele te quer completo. Ele quer todo o teu pensamento. Ele quer todo o teu entendimento, todo o teu corpo, toda a tua alma, todo o teu coração. Não pense que dando um pouquinho de si para Deus, já fiz lá a média com Deus, já fui no culto, já fui na igreja, entreguei um pouquinho do meu tempo para Deus. Não, meu irmão, Deus te quer completamente. Ele te quer 24 horas por dia, de corpo, alma e espírito na presença dele. Deus quer você por inteiro. Deus quer você completo para Ele. Ele quer que você viva pensando nele o tempo inteiro, irmãos. O Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer, o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite você está pensando no Senhor, de dia e de noite você está pensando naquilo que é relacionado ao Senhor. Uma pessoa, quando está apaixonada, ela não para de pensar no objeto da sua paixão. É ou não é verdade? Quem já se apaixonou aqui? Quando você estava apaixonado, tudo na sua vida era em função de quem você estava apaixonado. Era ou não era verdade? Tudo. Você já acordava de manhã, de manhãzinha, você pegava o travesseiro, você já pensava na pessoa. Você levantava, você ia fazer suas coisas, mas o tempo todo pensando na pessoa. Você já, pegava o celular, ou seja lá a maneira que você se comunicava com a pessoa, e já dava uma ligadinha: bom dia. E você queria ficar falando com aquela pessoa. É ou não é verdade? Você vivia inspirado, tocava uma música, você lembrava dela. Principalmente quando era a música, de vocês. Ai, tá tocando a minha música. Você corria, você chorava, pensando na pessoa.
É ou não é verdade? Você ficava meio estranho, irmãos. Um olhar meio estranho. Ficava bobo quando via a pessoa. Besta, atrapalhado. Ridículo, irmão. Contava as horas. Hoje nós vamos nos encontrar. As meninas passavam o dia, principalmente mulher, passa o dia. Hoje eu tenho um encontro, o dia se arrumando, fazendo chapinha, escova, né? Tomando banho de sei lá, de sol e não sei o que, ia para um spa, né? E se depilava e não sei o que e tal, né? O rapaz, né? Nossa, hoje a minha amada, não sei o que, o dia todo se preparando. Irmão, o horário do encontro 7 horas, 6 horas já estava lá. Porque quando você está apaixonado, irmão, você fica centrado no objeto da sua paixão, na pessoa, né? Por quem você estava apaixonado. E é isso que eu consigo ver aqui, irmãos, que cristianismo é isso. Amar a Deus é isso. Você faz de tudo para agradá-lo. Você fica triste quando você sabe que fez algo que o desagradou. O momento de encontro com Deus é algo fervoroso. Quando você estava apaixonado, lembra? Você estava apaixonado, nossa, você via ele ou ela, né? Nossa, aquele coração, só faltava pular para fora. Aí você vinha dar aquele abraço, se sentia, né? Nos braços dele ou dela. E nossa, irmãos, não passava nem vento num abraço, né? Os beijos de Hollywood, né? E aquela coisa, né? 10 minutos se beijando. Meu Deus do céu, tem gente que já bateu até o recorde de beijo. E beija daqui, beija dali, beija dali, beija dali. Objeto do seu amor, da sua paixão. Nossa, sou louco para casar com você. Sou louco para ficar minha vida toda. E as declarações de amor e aquela coisa toda, irmãos. E você não tem medo de investir, né? Não, vamos lá no restaurante e vamos nisso, naquilo outro. Você investe, você faz de tudo. Você faz de tudo. Irmãos, Deus deseja que a gente o ame assim. Inclusive, irmãos, em Cantares de Salomão, é uma tipologia de Salomão e a Sunamita. Em Cantares de Salomão. Quem já leu o livro de Cantares aqui? Lá é só declaração de amor, relacionamento entre um homem e uma mulher. Cantares de Salomão. E o livro de Cantares de Salomão é uma simbologia, irmãos, de Cristo com a igreja. Quando a Bíblia fala, né, de noiva, noiva de Jesus, quem é a noiva de Jesus? É a igreja. Você já viu algo? Claro, você já deve ter visto, né? Acontece. A noiva que não está apaixonada. Às vezes é aquela noiva que vai casar por interesses, né? Mas quem realmente se apaixona? Somente as noivas. Por isso que a Bíblia nos compara com a noiva. A noiva não para de pensar no casamento. É uma verdade. Esses dias eu fiz um noivado, né? Da ministra ali. Ela é o tempo todo. 2 amigos meus já foram discípulos nossos lá de Belém, vão casar agora. E a noiva, a filha do pastor Kleb, a Jéssica, ela é a noiva. Vai ser agora em setembro, vai casar. Irmãos, é o tempo todo pesquisando isso, pesquisando aquilo, pensando e tal. E ele também a mesma coisa. Só pensa no casamento, só pensa no casamento. É ou não é verdade? Porque quando a gente está noivo, porque a gente quer mesmo, quando a gente ama, a gente quer mesmo é casar e viver o resto das nossas vidas com aquela pessoa com quem a gente ama. É ou não é verdade? É ou não é verdade, irmãos? E eu penso, irmãos, que o cristianismo deveria ser, irmãos, isso.
nós deveríamos colocar como alvo e meta na nossa vida o encontro que nós vamos ter com Jesus, o nosso casamento com Jesus. Como noiva, nós deveríamos estar nos preparando para esse dia. É por isso que Paulo disse lá em 1 Coríntios 16, conforme nós lemos, que aquele que não ama Jesus é anátema. Maranata. Essa palavra Maranata significa vem Senhor. Vem Senhor. E a Bíblia diz em Apocalipse 22 que o Espírito Santo está aqui na terra. O Espírito e a noiva dizem Maranata. Vem Senhor. Porque a noiva, a verdadeira noiva de Jesus, a verdadeira igreja, eu não estou falando da igreja em geral, de toda a igreja, ou dos que se dizem igreja, mas estou falando da igreja, corpo de Cristo, aquele que realmente faz parte do corpo de Cristo. O maior desejo do seu coração é: vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, Maranata. Tudo que eu quero é te encontrar. Eu conto as horas para te ver, Jesus. Eu não quero sair da tua presença, Jesus. Aleluia, irmãos. Porque eu te amo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Tu és mais precioso para mim do que tudo. Nem prata, nem ouro, nem nenhum bem é maior do que tu. Tu és o meu bem maior, Senhor. Aleluia, irmãos. Será que Jesus é o nosso bem maior? O que Ele tem pedido para você, que tem sido difícil você abrir mão. Como é que eu posso dizer que eu amo Jesus, se tem sido difícil abrir mão, irmãos, de algo tão simples que eu vou dizer para você aqui? O tempo. Quantas horas você passa com Jesus por dia? Num relacionamento com Ele, em oração e adoração e louvor. Isso daí é o mínimo, eu penso que é o mínimozinho que a gente pode fazer. Mas a gente precisa começar, irmãos, a provar que nós o amamos. Depois de Jesus ter ressuscitado, Jesus chamou Pedro, aquele que o havia negado 3 vezes. Isso que é João 22 ou 21. Aí Jesus chega para ele, chama ele à parte, e Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? O que Pedro responde? Te amo. Aí Jesus diz: então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Aí a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Aí Pedro já não disse eu te amo, ele disse Senhor, tu sabes de tudo. A pergunta que Jesus fez para Pedro falava de um tipo de amor que só Deus pode nos dar, chamado amor ágape, amor agapau, amor incondicional. Pedro, você me ama a ponto de dar sua vida por mim? A resposta de Pedro para Jesus não foi no mesmo nível da pergunta de Jesus, porque Jesus pergunta sobre o amor ágape e Pedro responde sobre o amor fíleo. O que é o amor fíleo? É um amor que a gente sente uns pelos outros, por exemplo, amor de pai e filho, de filho e pai, amor fíleo. Jesus, eu te amo, eu tenho uma afeição, eu tenho uma admiração por ti. Mas a pergunta que Jesus, o que Jesus queria ouvir de Pedro era o amor ágape. Eu quero que você diga que você me ama a ponto de dar sua vida. Mas eu penso que Pedro agora está tão inseguro, irmãos, que ele já não quer mais dizer que ama Jesus dessa maneira. Porque ele pensa, eu não sei se eu seria capaz
de suportar mais uma vez uma traição para com Jesus. Eu não sei se seria capaz realmente, de dar a minha vida por ele. Mas Jesus disse para ele: Pedro, tu me amas? E quando ele responde: Senhor, tu sabes tudo. Na terceira resposta ele diz: tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Aí Jesus: apacenta o meu rebanho. Depois Jesus chama ele à parte e diz com que tipo de morte ele ia glorificar Jesus. Jesus disse: Pedro, o seu amor por mim, ele vai crescer tanto, que você vai ser levado para um lugar onde você não gostaria de ir. O seu amor, Pedro, por mim vai ser tanto, que você vai dar a sua vida numa cruz por mim. Você não vai mais ser aquele Pedro que disse que me amava, mas um amor superficial. Seu amor por mim vai ser tão grande, que você vai realmente dar a sua vida por mim. Se o sonho de Pedro era morrer por Jesus, ele se tornou um dos mártires da igreja. Diz a história que ele nem desejou ser crucificado como Jesus foi crucificado, porque ele não se sentia digno de ser crucificado daquela maneira que Jesus foi crucificado. E a história diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, na cruz. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus está perguntando: Pedro, me dá uma prova do seu amor. Me sirva. Apacenta meu rebanho, apacenta meu cordeiro, dê a vida por mim. Aleluia, irmãos. Eu acho que a gente precisa começar a orar, irmãos. Buscar um relacionamento com Deus. Aleluia. Caindo água aqui. Buscar um relacionamento com Deus num nível tal, a ponto da gente não desejar mais viver a nossa própria vida, como Paulo e tantos outros homens que marcaram a história da igreja. Homens que decidiram morrer para si e viver para o Senhor. Inclusive a galeria da fé, quando fala em Hebreus capítulo 11, fala de homens que abriram mão de suas vidas. Fala de homens que deixaram seu conforto. Fala de homens que foram desafiados. Homens que foram lançados na cova dos leões. Homens que foram cortados pelo meio, mas não negaram a sua fé. Que foram jogados no fogo, irmãos, mas não deixaram de seguir o mandamento de obedecer a Deus, porque colocaram Deus acima de todas as coisas em suas vidas. Deus precisa estar acima de tudo na minha vida. Nada do que eu faça, irmãos, nada do que eu faça deve tirar Jesus do centro do meu coração e da minha vida. Eu preciso analisar a minha vida hoje, que tipo de cristianismo eu tenho vivido, que tipo de cristão eu sou. Porque cristão, como eu já falei aqui numa outra pregação, é aquele que se parece com Jesus. Não é aquele que tomou a forma da igreja A, B ou C, da religião A, B ou C, mas é aquele que tomou a forma de Jesus. Aleluia. Aquele que não amou sua própria vida, antes entregou por todos nós. Assim como tantos homens que decidiram sacrificar suas vidas e tudo aquilo que eles eram apegados por amor a Deus. Nós precisamos começar a dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. Começa a trabalhar na minha vida e começa a me ensinar realmente a te amar. Porque se esse é o primeiro mandamento, Senhor, eu já estou reprovado no primeiro mandamento. Se eu não estou te amando, Senhor, de todo o meu coração, com todas as minhas forças, então eu não passo de um religioso. Irmão, Deus não quer religião, Deus quer um relacionamento. Deus quer uma entrega total. Aleluia. Deus quer você por inteiro. Deus quer que você seja inteiramente dele, totalmente dele, totalmente dele. Só para nós encerrarmos aqui, volte lá para onde nós começamos, Mateus 19. Aleluia. O jovem rico deixou Jesus, irmãos, porque ele amou mais as riquezas.
Durante um período de tempo ele usufruiu dos seus bens, dos seus recursos, mas ele morreu. E o que ele tem hoje? Quem é ele hoje? Ele trocou a chance de se assentar à direita de Deus, à direita de Jesus, ou à esquerda, não sei, mas a Bíblia fala de 24 tronos. E os 24 tronos são representados são os 24 anciões, né? Os 24 anciões, 12 representantes das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, que reinarão com Jesus, amados, por toda a eternidade. Eles estarão reinando com Jesus, meu irmão, e você não sabe o que esse homem trocou, o que ele teria na eternidade. O que ele teria na eternidade seria, irmãos, não tem nem comparação com o que ele deixou, não, com o que ele tinha aqui na terra. Não tem nem comparação. Eu quero te dizer, o que tu tens em vida aqui, os prazeres que você usufrui em vida, e tudo que você usufrui em vida, não tem nem comparação com aquilo que Jesus Cristo tem para você na eternidade. Com aquilo que ele tem para você na eternidade. E você fica achando difícil, não, é muito radicalismo, não, o pastor está sendo muito exigente. Irmão, não sou eu, é Jesus que é exigente conosco. Então ele decide abrir mão. Não, eu não quero. Então, eu tenho muitas riquezas, eu tenho muitos bens, eu lutei para conseguir tudo que eu tenho. Não, isso daqui, eu acho que não é bem assim, né? Jesus queria ele por inteiro. No versículo 23 de Mateus 19 diz assim: disse então Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino de Deus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Deus não está dizendo aqui que os ricos desse mundo não vão ser salvos, mas ele está falando aqui que é muito difícil, porque muitas pessoas que têm posses nessa terra, muitas delas são apegadas aos bens e às posses que têm. Se torna difícil. Se Jesus chegar para ela e pedir que ela abra mão de tudo, né? Se torna difícil para ela abrir mão de tudo, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Aí versículo 25: e os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Versículo 27: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo. Repita comigo: nós deixamos tudo. Quem está dizendo isso? Pedro, um dos 12 discípulos. Nós deixamos tudo, Senhor, e te... Diga para essa pessoa aqui, que está ao seu lado: olha, para seguir Jesus tem que deixar tudo. Tem que deixar tudo. Tudo o que, pastor? Aí, meu irmão, vai orar. Você vai descobrir. Nós deixamos tudo, Senhor, e te seguimos. Aí ele pergunta: o que nós vamos receber em troca? Nós deixamos pai, casa, trabalho, nós deixamos tudo, Senhor, para te seguir. O que receberemos? Jesus disse, aqui no versículo 28, e Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vós também se assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está falando aqui dos 12 anciões aqui, dos 24 anciões, está falando dos 12 apóstolos que eu falei, né? Versículo 29. E todo aquele, agora inclui todos nós, amém? E todo aquele que tiver deixado casa, e irmãos e irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Tudo que você renuncia por amor a Jesus, Ele está dizendo: você vai receber 100 vezes mais. O prazer, em alegria, em satisfação de me seguir,
de estar comigo, você vai receber 100 vezes mais do que você tem usufruído com o que vocês têm. 100 vezes mais ao meu lado vocês terão. E ainda no mundo por vir, vocês receberão a vida eterna. Então vale a pena, irmãos, nós deixarmos tudo pelo Senhor. Vale a pena nós todos os dias dobrarmos os nossos joelhos, irmãos, e entregarmos a nossa vida. Vale a pena nós meditarmos na palavra, tornando ela um espelho para nós nos compararmos com ela e consertarmos aquilo que está pendente na nossa vida. Abrirmos mão de tudo, irmãos, do nosso orgulho, nos reconciliarmos com quem nós temos algo pendente nessa terra, nessa vida. Fazermos, irmãos, devolução daquilo que nós ganhamos de forma ilícita. O Evangelho exige de nós restituição daquilo que a gente conseguiu de forma ilícita. Vale a pena nós deixarmos de lado os prazeres que essa vida oferece. Como eu sei que muitos que aqui estão deixaram de lado prazeres, como eu deixei prazeres, vícios, coisas que me afastavam de Deus, porque eu não o conhecia, eu não sabia da palavra. E quando eu descobri a palavra, eu comecei a perceber que eu precisava mudar como homem, que eu precisava deixar tudo aquilo que a palavra de Deus reprovava. E muitas vezes aquilo que a palavra reprovava era algo no qual eu estava apegado, porque eu era apegado nos vícios, eu era apegado no sexo ilícito, eu era apegado em tudo que não glorificava a Deus, na mentira, no engano, na desonestidade. Então foi necessário abrir mão de tudo, deixar isso por Jesus. Deixar o mundo, irmãos, o que o mundo está acostumado a viver e praticar, foi necessário deixar para seguir Jesus. E não pense que é fácil. Muitas vezes eu derramei lágrimas diante de Deus, pedindo ajuda porque não estava conseguindo abrir mão de algo, de algum pecado, de alguma coisa no qual eu estava ali apegado, preso, dominado, escravizado. Eu sei que muitos aqui, irmãos, têm travado lutas para abrir mão de algum tipo de relacionamento com o pecado. Muitos aqui Jesus tem chamado você e você não tem conseguido se lançar de verdade. Às vezes você já até se lançou, mas caiu de novo, errou de novo. Mas seja perseverante, seja insistente, amém? Busque, na verdade, irmãos, um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Busque amá-lo verdadeiramente, porque se você amar Jesus, você vai abrir mão de tudo por Ele. Nós precisamos amar Jesus. Seja anátema todo aquele que não ama Jesus Cristo. Maranata, vem Jesus. Irmãos, ultimamente a minha oração tem sido mais: vem Jesus. Eu acho que eu nunca vivi uma fase na minha vida na qual eu desejei tanto a vinda de Jesus. Nunca na minha vida eu acho que eu vivi uma fase assim, que eu desejei tanto estar na eternidade com Ele. Não porque eu quero me livrar dos problemas da vida, não, irmãos, mas porque dentro de mim tem nascido uma paixão, um desejo tão grande de estar com o Senhor, de estar na presença dEle, de conhecê-lo, quem Ele é, de vê-lo face a face. Aquele que se entregou por mim, aquele que um dia veio até mim, olhou para mim, teve misericórdia e compaixão, e estendeu as mãos para mim e me tirou da vida que eu estava vivendo. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero me encontrar com Ele. Eu quero estar com Ele, irmãos. Nada nessa vida aqui se compara, irmãos. Eu fico pensando, meu Deus, o pecado não vale a pena. O pecado não vale a pena. O que vale a pena mesmo é estar contigo, Jesus. O que vale a pena é estar na Tua presença. Glória a Deus, irmãos. Que vale a pena estar com Jesus. Você tem que querer
botar como meta principal conhecer Jesus, se tornar parecido com Ele, se aprofundar num relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Não diz respeito à religião, não diz respeito à placa de igreja, não diz respeito à doutrina de homens, diz respeito a um relacionamento com Jesus. É o tema da contramão, é desejar aquele que vem, desejar Jesus, desejar a vinda de Jesus, desejar estar com Jesus. Eu conto as horas para te ver, eu vou para o culto, eu vou me preparar para o culto, eu vou me perfumar espiritualmente, eu vou jejuar hoje para estar no culto, porque eu quero encontrar Jesus. É como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque é lá que eu vou cultuar o meu Deus, eu vou me alegrar, me regozijar na presença dEle, eu vou cantar louvores, eu vou me entregar com todas as minhas forças para o Senhor. É como Davi, quando chegou à arca em Jerusalém, a Bíblia diz que ele dançava em todo o percurso, quase 20 quilômetros, ele dançava na presença de Deus, com todas as suas forças, ele adorava, eles sacrificavam para que a arca fosse trazida de volta a Jerusalém. E quando a arca chegou em Jerusalém, a Bíblia diz que Davi se esforçou, ele dançou a ponto, irmãos, da vergonha dele aparecer, da nudez dele aparecer, as partes íntimas aparecer, mas ele não estava nem aí, ele estava tão ligado em Deus, em adoração, havia tanta alegria no coração dele, porque a arca estava de volta a Jerusalém. A arca representava a presença de Deus, a paixão dele pelo Senhor era grande. Aleluia, irmãos. Eu quero que você fique em pé nesse momento. Eu quero que você nesse momento, irmão, vasculhe o seu coração. Dá uma vasculhada no seu coração. Porque essa mensagem aqui, irmãos, é para nós analisarmos a nossa vida. É para nós olharmos para dentro de nós nesse momento e realmente vermos se de fato Jesus está em nós. Porque uma das coisas que caracterizaria a igreja dos últimos dias é que Jesus não estaria dentro dela. Apocalipse capítulo 3, versículo 22 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém aí ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Jesus está escrevendo uma carta para a igreja. Uma igreja que profeticamente é a que vivemos hoje. Uma igreja que acha que é espiritual, que é rica, mas Jesus disse: tu não sabes que tu és um miserável, um desgraçado, um pobre, um cego e um nu. Jesus está dizendo para uma igreja que tem cara de igreja, mas não é igreja, porque igreja é aonde Jesus está, mas Jesus não está lá dentro. Irmão, nós temos vivido cultos onde nós não temos sentido a manifestação, nós não temos sentido a presença de Deus no nosso meio, não tem havido manifestações, não tem havido milagres da maneira que deveria haver, não tem havido aquilo que a gente gostaria de ver nos cultos, pessoas chorando, se arrependendo. Nós precisamos nos arrepender, irmãos, nós precisamos olhar para nós e analisar e realmente ver se estamos de fato salvos. Será que realmente estamos salvos? Uma igreja salva é uma igreja que ama Jesus, que está disposta a entregar a sua vida, que está disposta a morrer por Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Nesse momento, fale com o Senhor. Se você tem sentido que Jesus não tem sido o primeiro no seu coração, se Ele não tem sido o primeiro no seu coração, se Ele não está no primeiro lugar na sua vida, eu quero que você nesse momento peça para Ele: tem misericórdia. Jesus, eu quero abrir a porta do meu coração para Ti nessa noite. Se você tem se identificado com esse povo que tem honrado a Deus apenas de boca e de lábios, chegou o momento de você não se conformar mais com o tipo de cristianismo que você tem vivido nesse tempo. Na hora do vamos ver,
você na verdade tem mostrado que você não ama Jesus coisa nenhuma. Na hora do vamos ver, na hora que você é tentado, você tem mostrado que você não quer saber de Jesus coisa nenhuma. Oh, Senhor, nesse momento nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. E eu sei que muitas vezes o Senhor vem falar conosco de forma às vezes dura, Senhor. Mas nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem falado conosco, que a Tua palavra tem vindo ao nosso coração. E muitas vezes, Senhor, nós de fato temos te seguido apenas de boca e de lábios. Mas nessa noite nós te pedimos misericórdia, Senhor. Nós te pedimos misericórdia, Senhor. Nós somos uma igreja que necessitamos, que carecemos da Tua presença, que carecemos da Tua glória. Muitas vezes o Senhor tem pedido coisas para nós, e nós temos fingido que não temos ouvido o que Tu tens falado. Muitas vezes Tu tens falado algumas coisas conosco, e nós endurecemos o nosso coração, como fez Israel lá no deserto, Senhor. Nesse momento nós queremos Te pedir misericórdia e perdão, Senhor, mas nós Te pedimos hoje que o Senhor venha tratar conosco. Nós Te pedimos hoje que o Senhor venha despertar as nossas vidas. Nós não queremos, Senhor, ser uma igreja que tem apenas o nome de igreja. Nós não queremos apenas ser cristãos no título, mas nós queremos viver, Pai, um cristianismo íntegro. Um cristianismo íntegro. Oh, Rabassuri, Candereba, Xedelema, Nabará. Tem misericórdia, Jesus. Desperta a Tua igreja nesse tempo. Desperta o Teu povo nesse tempo. Jesus nos ensina a Te amar hoje aqui. Desperta, Senhor, as nossas vidas. Não nos lance fora da Tua presença, mas olha para o Teu povo, olha para a Tua igreja nessa noite. Para aqueles que oram, para aqueles que se humilham, para aqueles que percebem uma frieza dentro de si, para aqueles que percebem uma dureza dentro de seus corações, para aqueles que sabem do que eu estou falando, que no momento das tentações, no dia a dia, não tem conseguido, Senhor, perdoar, não tem conseguido, Senhor, suportar, ó Deus, não tem conseguido, e tem, Pai, se entregue a prazeres momentâneos, a realizações momentâneas, a lucro desonesto, a palavra mentirosa. Senhor, tem misericórdia. Ó Deus, ó Deus, Tu sabes, Senhor, Tu sabes o quanto nós precisamos mudar, Tu sabes o quanto nós precisamos ser transformados. Transforma-nos, Senhor, a Tua perfeita imagem, Jesus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Ó igreja, clame nesse momento. Ó igreja, clame nesse momento. Peça ao Senhor: Deus, atrai o meu coração para Ti. Arrebata a minha mente. Leva cativa o meu coração. Leva cativo o meu pensamento a Ti. Oh, atrai-me, Senhor. Atrai-me para Ti, Jesus. Desperta-me, Senhor. Desperta-me, Senhor. Ora basudi de candere barabacê. Rebaixou barabacê. Eu diminua, me apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, Oh Deus, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória
desperta o amor, vem desperta o amor, vem desperta o amor. Aleluia! Vem desperta o amor, vem desperta o amor, vem desperta o amor. Eu só quero amar-te, Senhor. Eu só quero amar-te mais. Vem desperta o amor, Senhor. Vem despertar esse amor no nosso coração, Jesus. Eu só quero amar-te mais hoje do que eu amei. Vem desperta o amor. Eu amo o seu nome, todos os dias eu penso em ti. Querido, eu te amo, eu te quero perto. Eu amo o seu nome, todos os dias. Que essa seja realmente uma canção que a gente possa cantar de verdade pro Senhor. Vem desperta o amor, vem desperta o amor, vem desperta o amor, vem desperta o amor. Vem, Senhor, vem desperta o amor, vem desperta o amor, vem desperta o amor. Eu amo o seu nome, todos os dias eu penso em ti. Todos os dias a nossa paixão seja viva pelo Senhor. Que o fogo do Espírito Santo acenda em nosso coração, um desejo maior pelo Senhor. Todos os dias eu penso em ti, querido, eu te amo, eu quero perto. Igreja, vem desperta, Senhor. Vem desperta o amor, vem desperta o amor, vem desperta o amor. Desperta, Senhor. Vem desperta o amor, vem desperta o amor, vem desperta o amor. O Senhor está falando que muitos aqui nessa noite, muitos dos que estão aqui, muitos dos que estão aqui, têm perdido o primeiro amor. Um dia você foi tão apegado, um dia você foi tão envolvido, tão inteiro para o Senhor, e hoje você tem vivido um tempo de frieza, aonde você tem sido mais religioso. E o Senhor aqui hoje chama você para um tempo de relacionamento, um tempo de amor, um tempo de paixão por Ele. O que eu tenho que fazer, pastor? Comece a separar um tempo da sua vida todos os dias. Vá para os pés do Senhor, vá chorar seus pecados, vá clamar misericórdia todos os dias. Deus está te chamando. E você tem fugido, tem corrido. E às vezes você não entende por que a sua vida é tão vazia. Você não consegue realmente se submeter aos mandamentos. Você não ama o Senhor. E Deus está te chamando. Deus está te chamando para um relacionamento. Porque só quando você realmente se relacionar com Ele é que você vai amá-lo. Porque nós amamos
com quem nós nos relacionamos. Nós amamos a quem nós nos relacionamos. Eu quero que você decida hoje. Não se conforme com a maneira que você tem levado as coisas de Deus. Desperta o amor. Acende esse fogo que tem dentro de você, que talvez esteja apagado por algum motivo. Acende esse fogo novamente. Acende esse fogo novamente, para que tudo que é relacionado a Deus seja de fato um prazer para você, e não uma obrigação, mas que seja de fato um prazer. Que a oração se torne um prazer, que a leitura da palavra se torne um prazer, que ajudar as pessoas se torne um prazer e não uma obrigação. O Senhor está te chamando para um nível mais profundo. Separe um tempo, começa assim, separe um tempo, procure um tempo, procure um lugar e vá orar. Talvez você diga, mas eu já oro todo dia. Não essa oração que você ora, essa é religiosa. Talvez essa oração não esteja agradando a Deus, porque a palavra de Deus diz, Provérbios capítulo 28, não sei o versículo, não lembro, mas a Bíblia diz que aquele que se desvia, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações se tornam abomináveis. Tem gente que ora todo dia, mas é abominável diante de Deus, porque você ora, mas não obedece. Você não se submete àquilo que Deus tem falado, e a sua oração tem sido uma abominação diante de Deus. Separe tempo e lugar para você colocar o seu coração para orar. Deus quer sinceridade, Deus quer entrega total. Aleluia. Feche seus olhos, diga assim.